de que candidato está mais próximo. O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. O Jornal do Meio-Dia tem a edição do Miguel Videira. Miguel, o INEM justifica a demora no socorro a um doente que acabou por morrer depois de 3 horas à espera de assistência, com a falta de ambulâncias. O homem de 78 anos sentiu-se mal ontem de manhã. Foi acionado o 112 por volta das 11h20. O caso foi classificado como de prioridade 3, ou seja, exigir o acionamento de mais em 60 minutos. A verdade é que a viatura médica só chegou ao local depois das 2 da tarde. O presidente do INEM presta esclarecimentos a esta hora sobre este caso. Laura Figueiredo, é esta a justificação dada para a demora na prestação de socorro? Faltam ambulâncias. Precisamente, vamos ouvir ainda Luís Mendes Cabral, que continua aqui a dar justificações ao presidente do INEM, que fala a esta hora. Não há aqui, como já disse, em relação ao sistema de triagem, aquilo que foi definido, o sistema é o mesmo. Aquilo que foi definido foi, dentro desse sistema que nós tínhamos, o escalonamento das diferentes prioridades. Ou seja, temos definições de tempo de atendimento e também para vos dizer isto, porque eu acho que é importante que os portugueses percebam isto, este sistema de triagem foi exatamente desenhado para estas situações de pico, nós podermos dar a resposta correta a todos os doentes, porque temos situações de infarto agudo de miocárdio, temos outras situações de AVC, tivemos outras situações que fomos dando alguma resposta. Nesta situação, a identificação da prioridade não foi incorreta, foi dentro daquilo que era o tempo esperado, não tínhamos os meios para significa que os portugueses não estão... Se depois não consegue ter os meios para responder às pessoas. Este senhor teve 3 horas à espera e morreu. Porque, mais uma vez, nós temos os meios disponíveis. Nós temos os meios contratualizados. Nós temos os meios contratualizados. O INEM não falhou no planeamento, não falhou na forma da avaliação destes meios. Agora, se os meios que nós temos disponíveis, se os meios que nós temos contratualizados estiverem retidos nas diferentes unidades de saúde, aí vocês podem confiar no INEM neste tipo de... Não terei mais capacidade para ativar meios que estão parados. Os portugueses podem confiar no INEM, tendo em conta que estes casos estão a acontecer, e acaba de dizer de facto que o INEM não falhou? Sim, o INEM não falhou naquilo que era a sua função, e eu seria o primeiro a assumir se tivesse havido aqui uma falha grave, quer a nível do sistema de prioridades, quer a nível do sistema de triagem, quer na identificação da situação a quando do telefonema, ou que poderia ter acontecido também num atraso do acionamento dos meios, em que nós, identificando uma situação grave, teríamos atrasado a ativação dos meios. Não foi isso que aconteceu. Fizemos uma boa triagem, fizemos uma boa identificação da situação e fizemos um acionamento ao fim de 15 minutos, que para uma prioridade até 60 minutos era razoável. Infelizmente, não tínhamos os meios disponíveis para poder... Agora em direto para a Antena 1, o problema então é a falta de meios na margem sul? O problema neste momento foi uma falta de meios na margem sul, ou seja, para os meios todos que nós tínhamos, não só contratualizados ao longo de todo o ano, como também o reforço que foi feito de 6 meios na margem sul, exatamente prevendo este pico de gripe, estavam retidos nas diferentes unidades de saúde. Então, com Luís Mendes Cabral, presidente do INEM, aqui a rejeitar então qualquer responsabilidade do INEM, a dizer que há uma limitação significativa de ambulâncias, explica que as macas têm ficado retidas no hospital e, portanto, descarta responsabilidades, diz que a triagem que foi feita foi correta. É sim um problema estrutural da margem sul, esta falta de ambulâncias, mas quanto ao novo sistema de triagens, rejeita diferenças significativas para com o sistema anterior. Diz que anteriormente as chamadas não eram priorizadas, antes era de acordo com a hora de chegada que os utentes seriam, portanto, com a hora de chamada que os utentes seriam atendidos. Agora há esta diferença então entre situações urgentes ou menos urgentes e foi isso que terá acontecido, mas aqui o presidente do INEM
INEM a dizer que o sistema não falhou e que o INEM continua a funcionar perfeitamente. O sistema não falhou, o que falharam foi os meios em número insuficiente para correr e para dar resposta a este homem de 78 anos que se sentiu mal ontem de manhã no Seixal. Foi acionado 112. A verdade é que a viatura médica só chegou ao local perto de 3 horas depois do primeiro contacto com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Quarto dia de campanha para as presidenciais. Gouveia Melo reage a este caso da morte deste idoso de 78 anos e que está a marcar o dia. O candidato diz que o Estado não pode continuar a falhar. Sim, de visita ao Porto de Leixões, Gouveia Melo acusa o Estado de continuar impreparado para gerir o setor da saúde. Parece-me, é o comentário do Estado impreparado e que falha consistentemente. E um Estado que falha consistentemente é um Estado que deve merecer a atenção do poder político. Nós não podemos continuamente falhar e acharmos que está tudo bem. Quem é que são os responsáveis? Porquê é que falhou? Ninguém sabe. Já sabe porque é que falharam os aviões que estavam no chão quando precisámos deles dos últimos incêndios. As críticas de Henrique Gouveia Melo, que visitou há pouco o Porto de Leixões e voltou a insistir numa ideia que ontem expressou durante o debate a 11. Diz que é necessário um presidente preparado para lidar com crises, seja em que setor for. E depois de ontem ter admitido desistir da corrida em favor de António José Seguro, hoje Jorge Pinto afirma que a candidatura é para levar até ao fim. Sim, e justifica o candidato apoiado pelo LIVRE com a ausência de uma resposta da esquerda ao apelo para um pacto republicano nestas eleições. E sobre esta possibilidade dos candidatos mais à esquerda desistirem a favor de António José Seguro, voltou a pronunciar-se António Filipe, que reiterou esta manhã que a candidatura é para levar até ao fim, entre críticas a Seguro e Jorge Pinto. O candidato apoiado pelo PCP, Vasco Maldonado Correia, agora aqui em direto, sublinha que não pode apoiar um candidato que não é de esquerda. Porque não foi suficientemente contra a Troika, porque já disse que não queria que o pusessem numa gaveta. Por tudo isso e por outras várias razões, diz que a sua candidatura de António Filipe não pode substituir-se à de António José Seguro, no mínimo para as pessoas que são verdadeiramente de esquerda. Foi o que disse há pouco. Vamos ouvir. O candidato até diz alguma coisa de esquerda. Nós já tivemos vários debates em que ele participou, desde ficar muito atrapalhado, quando lhe perguntaram se era de esquerda e dizer que não se queria meter em nenhuma gaveta. E depois, quer dizer, nós estamos a falar de alguém que se absteve violentamente nos tempos da Troika. António Filipe, que recusa ser candidato satélite em favor de alguém, muito menos em relação a um candidato que não considera suficientemente à esquerda. Ontem, Jorge Pinto pareceu apelar a uma desistência em bloco aos candidatos à esquerda de Seguro, mas António Filipe não vê a situação assim. António Filipe, o candidato apoiado pelo PCP, que falou esta manhã e foi novamente questionado sobre a possibilidade de abdicar da candidatura a Belém a favor de António José Seguro, e reitera que vai levar esta candidatura até ao fim, sendo que, como há pouco lhe dei conta, Jorge Pinto também diz que não vai desistir face a uma ausência de resposta positiva dos candidatos à esquerda para desistirem a favor de um único candidato. E Luís Marques Mendes está esta manhã em Setúbal, fez há pouco o rescaldo do debate de ontem à noite com todos os candidatos. Em que voltou a ser visado, por exemplo, por Henrique Gouveia e Melo. Rumamos até Setúbal ao encontro do jornalista do Observador Miguel Viterbo Dias. Miguel, que rescaldo é esse feito por Marques Mendes? É um apontar para a frente depois das críticas que foi alvo, sobretudo por parte de Gouveia Melo, que o acusou de ser um facilitador de negócios, o que Marques Mendes rejeitou no debate. Hoje, o candidato apoiado pela AD cola-se mais uma vez ao governo, quer apostar em segurar a base eleitoral que votou PSD-CDS nas legislativas e diz que todos os outros 10 candidatos querem provocar instabilidade no país. Eu vi ontem uma coisa que não estava à espera.
10 candidatos que têm, todos por razões diferentes, uma preocupação: criar dificuldades ao governo e criar dificuldades à estabilidade política em Portugal. 10 candidatos por razões diferentes, um porque são os candidatos partidários, outro porque tem aquela teoria de que os ovos não devem estar no mesmo cesto, e outro porque já prometeu que fará dissoluções e mais dissoluções. E eu devo dizer que isto é muito preocupante para o país. O país precisa de estabilidade. O governo foi eleito pelos portugueses. A gente espera que governe bem, mas tem que governar 4 anos, porque foi essa a decisão dos portugueses. Ouvimos Marcos Mendes, perdemos o contacto com o nosso repórter Miguel Viterbo Dias, que acompanhou esta iniciativa de campanha do candidato apoiado pela AD nesta corrida presidencial. Está esta manhã em Setúbal e fez há pouco o rescaldo do debate de ontem entre todos os candidatos na RTP, em que voltou a ser visado, muito em particular, por Henrique Gouveia e Melo. 12h10. Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade a esta hora? A taxa de desemprego atingiu o valor mais baixo dos últimos 23 anos. Os dados revelados há pouco pelo Instituto Nacional de Estatística revelam que em novembro a taxa de desemprego foi de 5,7%, uma diminuição de 0,9 pontos percentuais face à taxa registada no mesmo mês do ano passado. A população desempregada é agora de 318 mil. No ténis, Nuno Borges apurou-se para os quartos de final do torneio de Hong Kong, bateu esta manhã o antigo campeão do Open dos Estados Unidos de 2014, Marin Cilic, o melhor português do ranking ATP, venceu o croata em 2 sets, parciais de 7-5 e 6-3, numa partida que durou pouco mais de 1 hora e 20 minutos.